dia! Hoje segunda-feira, pessoal. Tivemos um final de semana muito intenso aí. Nós vamos dar uma conversadinha rápida antes de apresentar. Hoje temos uma visita ilustre nos nossos estúdios da Rádio W News. E com certeza, Jadson, a nossa audiência, como sempre, estará crescendo hoje. Antes de nós apresentar a Deise Nunes, que representou o Rio Grande do Sul em 1986, foi Miss Brasil, quase chegou a Miss Universo, né, Deise? Chegou ali, né? A Deise Nunes sempre é lembrada, inclusive para as gerações que não viveram naquela época, as meninas te conhecem, sempre falam de ti, né? Então tu deixou uma marca histórica, né? Porque geralmente muitas que foram Miss ninguém lembra, né, Deise? Às vezes as pessoas nem lembram mais delas, mas você é uma pessoa que é sempre lembrada, né? E quando falo em a Deise Nunes, o pessoal fala, Miss Brasil de 86. Antes de passar para a Deise Nunes, eu vou fazer também um editorialzinho, Jadson, das nossas atividades desse final de semana. Esta rádio me representa, W News 5198-17-12624, telefone 514066-1066, o site www.radiownews.com, ao vivo em vídeo. Fanpage Rádio W News, você poderá ver e rever, caso vocês às vezes não consigam rever a entrevista com a Deise Nunes aí na Rádio W News. O aplicativo bem leve, tudo junto no Play Store Rádio W News. Quiser baixar no seu aplicativo do celular, de repente o amigo já está saindo aí pro seu trabalho, para alguma atividade, quiser escutar a Rádio W News, só baixar o aplicativo, tudo junto, bem leve. Técnico de mesa, o Jadson Machado. Entidades parceiras, a STBM, Sindigeral, Sinterg, CEPEGS, ABANF, AMAPEG, FESEG, Sindiperícias. Antes de eu fazer um editorialzinho rápido, a Rádio W News anunciar aqui representa mais vendas e melhores resultados para a sua marca. Tem uma experiência positiva, fale com o nosso departamento comercial, anote aí 5140 661066. Os preços da nossa Rádio W News contemplam todo tipo e porte de empresa, ferragens, lojas de modas, revenda de celulares, mini mercados, motéis e vários outros. W News, esta rádio me representa. Mais consumidores em seu ponto de venda, Rádio W News, vamos negociar. O número para anunciar é fácil de gravar, 5140 661066. Antes de passar para a Deise, a caravana do Flávio Couto, a saída dia 4 e 5 para o Rio de Janeiro, 4 de maio, caravana Colorado 670, inclui ingresso diário, hotel, café da manhã, venda no portão 5 do Gigantinho, telefone 5198 41 54 475, Facebook Flávio Couto, 2O esse Couto. O e-mail é flávio.couto com 2O 55@gmail.com. Ô Flávio, pode botar um mais simples aqui, 2O aqui, o pessoal nem lembra, mas tudo bem. Antes de falar com a Deise, eu estive sábado na abertura e nas quartas de final da Champions League, a edição de Porto Alegre, segunda Champions, um evento muito bacana, muito legal, eu gostei de fazer o evento, vi bons jogadores, Jadson, um nível técnico excelente. E vou dizer uma coisa, Deise, tem jogador que jogaria em time profissional de Inter e Grêmio, camisa 10, centroavantes bom, viu o camisa 10 do Rio, aquele time que teve aqui, o Alligator, teve sexta-feira aqui do nosso amigo Luiz, que felizmente não chegou, Jadson, perdeu no Churaute pro melhor time do campeonato, com os Bisquetes, que não ganhou, foi vice-campeão, os Bisquetes, é um time bem mais preparado, bem mais experiente. Aí o Alligator não perdeu nenhum jogo, mas saiu aí pelo tal de shootouts, que eu me chamo lá, que é do meio campo, sai com a bola rolando e faz o gol lá. O nosso Pampaquetes, infelizmente, não ganhou nenhum jogo, mas foi bem, perdeu os 3 jogos, aí perdeu com o Magia de 1-0, e o Magia ganhou o primeiro jogo, perdeu acho que foi 1-0 pro Alligator, e depois perdeu ganhou de 2-1 de virada, acho que foi do Bravo, se não me falha a memória, o Renan vai me passar direitinho todo os resultados, todo o balanço do campeonato. Aí eu não pude acompanhar porque eu estava na quadra principal, aí tinha várias quadras e mudaram, viu, já era a chave, era na quadra principal, com os vídeos oficiais
liguei, que eu vou, inclusive vou pegar alguns vídeos oficiais e botar até já botei aí, compartilhei no meu Facebook alguns. Que daí aí a gente ficou com o problema de acompanhar, não pudemos acompanhar todos os jogos. Aí foi mudado, a chave era para ser no campo principal. Aí, claro, aí quiseram privilegiar, acho que até foi legal, que todos os times aparecessem também nas imagens, né? Então a gente ficou um pouco prejudicado de acompanhar todos os jogos. E a gente fez o que foi possível também, já. Tinha um problema, cartão de memória, encheu, aí eu tinha. Aí deu muita confusão, mas deu para fazer. Os registros foram. Né? Foi um grande evento, começou 11 horas da manhã, terminou 9 horas da noite. Né? E daí até eu fiquei até um pouco chateado dos times do Sul não se classificarem. Aí a gente não foi no último dia, né? Mas valeu, acho que foi um grande evento. Depois fizemos o Internacional. Domingo ontem, ganhou, mas valeu pelo resultado. Não convenceu. Então tá, agora nós vamos caminhar para a nossa convidada. Meu bom dia, um prazer, Deise, você aqui com a gente novamente, né, participando, né. O pessoal vai estranhar, mas o Paulo Furtado trouxe a Deise no mesmo programa de esporte. Não, mas a Deise entende futebol. A Deise é especialista no futebol, né? E daí, Deise, como é que você tá? Como é que tá a sua escola de modelos, o seu trabalho? O que tu tem feito, assim, Deise, aí pro nosso grande público que gosta de ti, que te conhece? O que tem feito aí, Deise, nas tuas atividades profissionais? Bem, bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da W News. É um prazer estar aqui novamente, né? Sendo que a outra vez eu vim aqui acompanhada da minha filha. Sim, sim. E eu tô fazendo tudo certo para não ser presa, né? Sabe como é que é? Hoje em dia tá a polícia anda prendendo as pessoas que fazem coisas erradas. Bom, mas enfim. A escola tá bem, já iniciei nova turma no curso, né? Bem bacana, os alunos muito interessados. Isso é tão bom quando a gente vê que há um interesse, sabe, forte pela profissão, e que eles são comprometidos com o que a gente se propõe a fazer, e eles são exigentes também, eles mesmos se cobram. Então é muito bom a gente poder ensinar para quem de fato quer aprender, né? Porque é ruim quando a gente quer ensinar para quem não está nem aí por que tu está falando, mas ao contrário, lá na escola, todos os alunos que vão para lá, as pessoas que se inscrevem para fazer o curso, elas têm muita vontade de aprender. Então é muito bacana, né? E continuo, faço minhas viagens, trabalhando aqui e ali, né? Sempre é uma coisa para fazer. De olho nas coisas que acontecem no Brasil, no mundo, no meu estado, na minha cidade, no meu bairro, enfim, a gente tem que estar atento a tudo. É uma cidade muito abandonada, né? Infelizmente, né, Paulo? O nosso centro aqui... Tá muito triste. Ontem mesmo um amigo mandou uma foto ali da Borges, né, nos arcos da Borges, ali embaixo. Ai, realmente, do viaduto ali, realmente é muito triste ver aquela quantidade de gente dormindo embaixo daqueles arcos, né, utilizando aquela passagem de pedestre, uma passagem de pedestres como suas moradias. Então é uma coisa muito triste a gente ver que não existe um lugar para essas pessoas poderem dormir, já que elas não têm, por exemplo, condições financeiras de ter uma casa, de manter essa casa. Então teria que ter, né? Nós teríamos que ter abrigos que pudessem dar um pouco de conforto para essas pessoas que ficam assim nas ruas. Vai chegar o inverno, é um período muito, muito ruim, né, de muito frio. Não sei se esse inverno vai ser chuvoso ou não, até porque a previsão, ela não, né, como diz mesmo a Maju, não é previsão e não precisão. Então, hora dizem que chove e não chove, hora diz que vai fazer calor e esfria, enfim, né, o tempo ele muda muito rapidamente. Então, assim, a gente sabe que o inverno, geralmente, a gente pode não ser tão intenso assim, mas a gente tem uns períodos de intensidade, né? Que seja uma semana, que seja 15 dias, mas para quem mora na rua é muito ruim. É verdade, Deise. Eu não sei
Fora os buracos, né, Paulo? Aqui, ó. Nossa senhora, os motoristas têm reclamado demais esse negócio de buraco na rua, é muito buraco. A via do pedestre, o passeio aqui próximo aqui. Aqui o cara tem que se cuidar para não pisar um buraco aqui na frente. As calçadas também são mal conservadas, as pessoas, né, e a gente tem que entender assim, ó, que a nossa população vem envelhecendo bastante, está sendo galopante. O que era, por exemplo, o Brasil há 20, 30 anos atrás, digamos assim, era considerado o país do futuro, o país jovem. Hoje a gente vê que o Brasil não é mais tão jovem assim e foi uma coisa galopante. O envelhecimento das pessoas. Então, a gente tem que entender que essas calçadas elas têm que estar de acordo para que as pessoas possam circular, né, exercer o seu direito de ir e vir com segurança. Claro. Né? A gente precisa ter, por exemplo, acesso a cadeirantes, que muitas e muitas e muitas calçadas não têm. Sabe, é uma coisa absurda, assim, não tem um respeito com essas pessoas. Então, assim, buraco nas calçadas, buraco na via para os motoristas, né, ficam desviando de buracos para não ter um pneu estourado, uma roda quebrada, um eixo entortado, né, então é muito complicado. A cidade realmente está muito abandonada, fora, claro, né, que a gente não vai nem comentar sobre a capina das praças e parques. É verdade, Deise. Inclusive, até Deise falando isso, entrando nesse, né, até falando um pouquinho do futebol, os estádios, Deise. Eu tive esse tempo no Novo Hamburgo. Acho que até foi quando o Inter jogou lá, se não me falha a memória. Eu vi uma cena triste, Deise. Porque não existe. Eu acho que não existe nem elevador no estádio do Novo Hamburgo, se não me falha a memória, não tem nem elevador. O cadeirante sendo carregado. Porque não tem rampa de acesso. E o estádio me parece que não tem elevador. Agora que eu me toquei, viu, Deise? Foi bom até eu ter falado desse... Desculpa te interromper, mas o estádio o estádio do Vale tem rampa, sim. Mas não tem elevador? Não tem elevador, mas tem rampa. Mas aquele dia que eu vi, o menino estava sendo carregado. Acho que, então ele não deve ter sido avisado, né, que tem rampa, mas tem rampa assim. Logo que tu entra... A rampa ao lado esquerdo, assim, ó. Bem ao lado esquerdo tem uma rampa bem grande. Só tem uma rampa? Só uma rampa, isso. Mas ele estava carregado aquele dia. Ele ficou no... eu não sei, tem na superior ali, o Jadson. Tem as cabines de rádio. E tem uma parte que é um corredor ali. Eu não sei como é que se chama aquele setor ali. Ele estava naquele setor ali com a cadeira. Mas, então tem rampa ali, então. Tá esclarecendo, tem rampa. Talvez eu não sei qual o caminho que o menino... que chamou a atenção até aquela cena. E Deise, me diga uma coisa. E o futebol, Deise? O que tem achado do nosso futebol? O Campeonato Gaúcho, não sei se chegou a... é pouco acompanhar. Eu estou bem desiludida, né, com o futebol. Eu acho que... já não é de agora também, né? Não posso dizer que é agora. Eu acho que o futebol como um todo, né, alguns ainda... A gente vê que os jogadores vestem mesmo a camisa e se empenham e jogam. Agora outros times, olha, sinceramente, não existe. A camisa é colocada no corpo. Eles não vestem a camisa. E eu observo isso muito. Assim, para mim é muito claro em determinados jogos, determinados momentos, que eu vejo assim que, sabe, falta aquela garra, falta aquele empenho. Eu sinceramente não sei o porquê. Não sei se é salário atrasado. Não sei se é falta de liderança dentro do vestiário, né? Mas aí eu fico pensando como é que em outros clubes a coisa funciona e anda, e em outros as coisas não andam. Não é? Será que tudo é tão diferente, muda tanto de um clube para o outro? Não, olha, eu não consigo entender. Me diga uma coisa, Deise. Atualmente, tá saindo aí, não é o Paulo Furtado que tá falando, que fique bem claro, né? Que eles gostam de dizer que o Paulo Furtado fala as coisas. Saiu na 0 hora, não fui eu que inventei, né? O Ministério Público está fazendo uma investigação nas contas internacional e tem uns nomes que inclusive apareceram lá. Fiquei sabendo, Jaderson, pelas minhas fontes, tem colegas envolvidos do jornalismo, que eu não vou citar nomes, é claro, que ganharam dinheiro, ganharam valores altíssimos aí de até 15 mil reais. E a informação que eu tenho
que o Ministério Público vai pedir prisão para o ex-presidente. Deixar que os meus convidados falem o nome dele. Eu não vou citar o nome dele. Que rebaixaram o Esporte Clube Internacional. Que o Internacional foi rebaixado por causa disso aí que está acontecendo. Não foi por questão técnica, não. Que me desculpe, o time do Internacional não era tão ruim assim. Não era, não. Tinha time pior que não foi rebaixado. Né? O Internacional foi rebaixado por muitas coisas que agora está aparecendo aí no grande público. Né? E a gente está vendo a própria política brasileira hoje, né? Ex-presidente indo para cadeia e um monte de coisa arada aí que a gente fica triste, mas o Internacional, eu acho que está sendo, infelizmente, né, um exemplo para a limpeza do futebol brasileiro. Porque demais alguém tem que servir de exemplo. Né? E que seja, de fato, um bom exemplo. Porque eu acho que, obviamente, assim, as cifras usadas dentro do futebol são cifras astronômicas. Astronômicas, assim. Eu não posso entender que um ser humano valha tanto, assim. Né? Então, tudo bem, é um craque, ok. Que bom que é um craque. Mas será que é para tanto? É muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro que rola. E é claro, as pessoas acabam se deixando levar, né? E se fascinando por isso. O Internacional foi um clube que tinha um poder aquisitivo muito grande. E, obviamente, que, diante disso, as pessoas se acharam no direito de meter a mão no dinheiro, que era do clube, em benefício próprio. Né? Infelizmente, isso aconteceu, e eu também concordo contigo quando tu dizes que o Internacional caiu não foi por problemas técnicos, e sim por problemas internos de diretoria, na verdade. E ali eu acredito que fica muito difícil um grupo se concentrar numa competição. Né? Deveria acontecer, afinal de contas, eles são pagos e contratados para jogar futebol, né? E administrar outro departamento para outras pessoas. Agora, eu não posso acreditar numa coisa, né, Paulo? Eu não posso acreditar que esse ex-presidente do Internacional seja colorado. É verdade. Ninguém vai me botar isso na cabeça. Não, ele é colorado. Não é, não. Porque eu acredito que um torcedor, que uma pessoa que goste do clube, jamais faria uma coisa dessas. Jamais faria algo para prejudicar o seu clube. É verdade. Então, eu não estou falando só do Internacional. Eu acho que aqui a gente pode falar de todos os presidentes de outros clubes que também tiveram problemas, que também caíram, né, para a segunda divisão, que tiveram, né, presidentes que não foram competentes. O próprio Grêmio, Deise. Eu aqui não vou citar o nome do político, que é deputado federal, não vou citar o nome dele. Que esteve no departamento de futebol. Eu já não, acho que nem era nascido, eu era muito criança nessa época. Que era da direção do Grêmio em 2002. E um que foi presidente, que até não sei se sumiu aí também, que fez horrores lá também. O dono de uma empresa de ônibus aí. Tu já sabe quem é isso. Já sabe mais ou menos o que eu tô falando. O cara tá lá em Brasília, do Lava Jato aí. Arrebentaram com o Grêmio. O Grêmio caiu em 2005, não foi por questão técnica, que arrebentaram com as finanças do Grêmio. Pois é. E aí tu vai me dizer que o cara era gremista? É. Não é. Não posso acreditar. Então, assim, é muito triste a gente ver a degradação de um esporte tão popular e tão amado por todos os brasileiros. O futebol é uma coisa que mexe com todos nós. Tem gente que não gosta. Ok, tem gente que não gosta, que não torce para time nenhum, que não suporta ver futebol, mas tem muita gente. Olha, o brasileiro, no modo geral, é apaixonado por futebol. Então, realmente é muito triste a gente ver isso. Como foi triste, por exemplo, a gente ter tomado 7-1 da Alemanha. Como foi triste, por exemplo, a gente ter até hoje, nas cidades que foram sedes da Copa, obras inacabadas. É muito triste. Porque foi dinheiro posto fora, porque essas obras iniciaram. Só que essas obras foram paralisadas, o material que foi usado lá
com certeza, já não tem a mesma qualidade, quer dizer, quando retomarem essas obras, terão que retomar do início. Então, aquilo que foi feito não vai servir para mais nada, vão ter que desmanchar dinheiro posto fora, literalmente assim. E isso aqui, desde a gente... Claro, eu não estava aqui ainda aqui em Porto Alegre, nem na W News. Isso eu já vim escrevendo há muito tempo. Pode olhar aí no Google, aí, viu, pessoal? Procurei Paulo Furtado falando da Copa do Mundo 2014. Pode olhar aí. Eu já vinha falando desde 2012, eu acho que foi. Quando o Brasil resolveu sediar essa Copa. E era um escândalo. E a Copa do Mundo... Eu digo, só vai trazer problema pro Brasil. E tá aí, ó. Tá Sim, aí, ó. muitos problemas. A crise tá aí, ó. E todos os países que sediaram a Copa do Mundo caíram em crise. A própria Grécia foi sediar as Olimpíadas, se arrebentou pelo meio. É verdade. Né? E o Brasil roubaram a torta direito. Né? A gente fizeram estádio em lugar que nem time tem. Não. Isso não existe, tu fazer um estádio do tamanho que fizeram, investiram um absurdo pro estádio hoje, tá lá virada no matagal. O de Manaus, que me desculpe a nossa amiga que tu conheceu aqui, a Nádia, lá do Mato Grosso, Cuiabá, com todo o respeito que me deve Cuiabá, fazer estádio pra Copa do Mundo, nós nem os times que tem lá, né? Manaus, ainda no tempo do Jazz tinha nascido quando o Nacional de Manaus disputava. Todos esses times, eu sempre digo pro Jazz, pra juventude, esses times que vocês vê na Série D, na Série C, todos disputavam. Sim, já foram grandes. Foram grandes. A Deise lembra bem dessa época. Já foram grandes. Todos jogavam primeira divisão, eram 85 clubes aí. Naquele tempo era CBD, não era CBF, eu acho, né? Ou era série, nem lembro mais. Não, era CBD. É CBD. É. Aí aquela politicagem da ditadura, tinha que agradar o fulano, o governador de tal estado. Aí fizeram aquele campeonato, eu acho que era 20 chaves, eu acho, né? Eu acho que era uma coisa enorme. Enorme. Era o misto de Cuiabá, era esse Nacional, o Fast Club, o River do Piauí, o Americano de Campos. Sim. Nossa, todos esses times aí. Tinha o 13 da Paraíba. O 13 da Paraíba. O Itabaiano, esse dia eu vi até o Itabaiano aqui na Série D, jogou contra o Inter, ganhou até do Inter aqui no Beira-Rio. O Internacional já sendo campeão em 79, aí em 80, o ano que o Internacional foi vice-campeão, viu? O Internacional foi vice-campeão da América, viu? Primeiro a chegar na final foi o Internacional, não foi o Grêmio, viu? Os mais jovens não sabem disso, né? Inclusive o goleiro que jogou essa final, Jadson, lá da minha cidade, jogou no Glória, o falecido Gasperim, era o goleiro vice-campeão da América. Lá na minha cidade não faz nem homenagem para ele. Tudo bem, nem vou entrar em detalhes, deixa pra lá. Mas Deise, tu falou a questão do futebol, eu quero entrar assim, aproveitar o gancho. A ida era perto dos vestiários deles. Ele chorando, Jadson. O pessoal chorando por ter sido desclassificado. Me cortou o coração que eu não vejo isso no mundo profissional. Eu, assim, o sentimento deles, assim, né, de competição, eles chorando. Tinha uns assim que eu fiquei emocionado de ver, Jadson. Os dois juntando, o cara no chão chorando por ter caído fora da competição. E no profissionalismo tu não vê isso. Tu vê jogador dando risada. Eu já cheguei a ver jogador rindo. O clube toma 4-0, ele sai rindo do vestiário. Mas acontece, mas isso é fácil de entender. Eles recebem o salário. Jogando bem ou jogando mal, vencendo ou perdendo. Então é simples. Né? Porque, perdeu. Mas o meu salário vai vir integral. Eu não vou ter nenhum desconto, eu não vou ter nenhum abatimento. Agora, aí é que está. Poderiam mudar esta regra, por exemplo. Eu acho que o jogador deveria ganhar conforme o seu rendimento. Esse Rocha que veio pro Internacional não jogou? Jogou, só fez gol contra o Avenida que eu fui. Até o outro me lembrou. Mas ele jogou quantos jogos? Ele participou de quantos jogos? Participou de 3 jogos. Acho que ele chegou a fazer acho que ele fez um gol lá em Novo Hamburgo, nos 3-0. E fez 2 gols contra a Avenida, não foi? Ou 3 gols contra a Avenida, foi só. Só jogou bem contra a Avenida. Não jogou mais nenhum jogo. Sim, mas também escalaram o cara? Mandaram embora. Eles que pediu demissão. O Roger foi embora do Internacional. O Roger, sim, ele vai pro Corinthians. Acertou com o Corinthians, pode ver. Claro. Aí eu não entendo. O salário do Roger era bem alto. Como a Deise estava dizendo. Pois pagar um salário alto. Mas paga um salário para o cara não jogar, então, pelo amor de Deus. Como o André, que nós estávamos falando no Grêmio, eu já tinha te falado para ti. O André, esse é centroavante, chegou, já meteu gol aí, ó. Esse aí já tá. Sim, a primeira partida, se pagando, né? A primeira partida dele ele já fez gol. Então, assim, mas é que eu acho que os administradores, na verdade, assim, as pessoas têm que saber administrar. Para começar. Não adianta eu, por exemplo, querer ser candidata, sei lá, a presidente do Internacional, digamos assim, eu não sei administrar. Mas por que tu não vai desse? Não,
Não, eu não vou me meter de pato a ganso. Não, cada um no seu quadrado, né? Então, eu respeito muito isso. Eu acho que existem pessoas que têm condições, de fato, de ser presidente e que vão saber administrar. Agora, a pessoa tem que saber administrar. O Romildo, que é um cara que eu admiro, assim como outros tantos do Grêmio, foi um cara que entrou para dentro do Grêmio e tomou conhecimento de como estava o Grêmio financeiramente. Bom, o Grêmio financeiramente está assim. Então, eu não posso, eu não devo e eu não vou fazer nada que vai endividar mais o Grêmio do que ele já está. E é exatamente isso que ele está fazendo. Então, a gente tem que respeitar um cara desses. O cara de fato é gremista. Posso te dizer, o Romildo é um cara gremista. Por quê? Porque ele entrou dentro do time dele, dentro do clube dele, foi lá administrar o clube dele e viu que de fato o Grêmio não poderia. Ele adoraria, obviamente, que contratar vários jogadores, mas pagar peso de ouro, o Grêmio não pode hoje fazer isso. Então não contrata. Vamos buscar pessoas com valor mais baixo, jogadores, e vamos transformar esses jogadores em grandes. E é isso que eles estão fazendo. Sabe? É um grande exemplo. E às vezes eu escrevo isso e as pessoas caem de pau em cima de mim. Mas é verdade. Por que não se espelham nas coisas que estão certas dos outros times? Não importa se é Grêmio, não importa se é Corinthians, não importa se é Cruzeiro, não importa quem seja. Se espelhem no que de fato está sendo feito de bom para fazer parecido ou melhor no seu time. É isso que eu não entendo. É uma rivalidade burra, na minha opinião. O problema deles que entra nos clubes, não administradores. Bota um torcedor, nada contra o torcedor, não é nada contra. Não, mas o torcedor ser presidente de um clube, não é claro isso? Que não, mas ele tem que saber administrar, saber no administrar, mínimo. Conhecer, né? Por exemplo, se colocam diretores de futebol, gerentes de futebol que não entendem nada. Aí é que eu não entendo. Aí tá o outro departamento nada. Que eu não consigo entender. Como é que tu vai colocar um cara para ser diretor do departamento de futebol? Se o cara não entende de futebol, não entende de contratação de jogador, isso eu não entendo, é uma coisa que não me entra na cabeça. Isso é o quê? Para ganhar dinheiro? Para dar um emprego para um amigo mais próximo? Será que é isso? E botam aí jogadores com todo o respeito. Não é o caso da dupla Grenal. Não é o caso do Grenal. Não, acho que todos. Mas aí nos times do interior, aí, botam esse jogador que eles não entendem nada, não tem um curso de gestão, não tem não faz uma especialização. Mas tem gente que acha que não precisa. Eu aqui E eu vou te dizer que tem um que está provando que não precisa. Eu vou dizer uma coisa, eu estou sempre aprendendo disso. E até todo mundo aprende. E eu gostaria de me qualificar bem mais. Às vezes não consigo por falta de condições, né? Mas se eu pudesse, eu estaria sempre me aprimorando. Sem dúvida. Vendo o que está acontecendo. Até na questão do futebol também, que o futebol ele começa a evoluir em alguns aspectos. Por exemplo, a questão do futebol feminino hoje. O futebol feminino... Eu acho ótimo que todos os times tenham que ter um futebol feminino. Exatamente. E as mulheres já avançaram bem mais. Muito. As mulheres já avançaram bem mais, né? O Internacional sempre abriu esse espaço para o futebol feminino. Eu estava conversando com uma menina que... outra coisa desse que me chamou a atenção nessa liguei, a quantidade de mulheres treinadoras. Várias mulheres treinadoras que não têm espaço nos times profissionais e estão indo para esses times LGBTs, mostrando seu trabalho, e muitas meninas competentes, muitas treinadoras aí que dá de relho, e muitos aí que se acham que são os caras. E até eu conversei com uma menina de Minas e ela me falou que o Atlético, o Cruzeiro não tem time feminino, só o América de Minas Gerais. Mas como não é obrigatório esses times todos ter um time feminino, que eu saiba, é obrigatório. Eu sabia que é obrigatório. Só estão criando agora os times femininos, de repente o Atlético... Bom, talvez, mas eles precisam ter. Né? E eu achei muito importante. O Internacional já tinha, né? Depois deu uma parada, depois agora... O Internacional há muitos anos teve esse departamento forte dentro do clube, né? E realmente deu uma estacionada, deu uma parada, e agora com essa obrigatoriedade, digamos assim, voltou com força total, o que eu acho muito bom, porque tem muitas meninas que de fato jogam muita bola. Tem uma curiosidade. Quanto foi Rainha das Piscinas? Foi pelo Inter, não foi, Deise? Foi.
Foi pelo Foi Inter. pelo Inter, aham. E assim como é que foi? Tu foi escolhida assim no concurso interno no Inter? Não, no Inter era assim, foi o segundo ano que o Inter estava participando com candidatura própria, porque o Inter, dentro do Rainha das Piscinas, como ele não tinha piscina, né, e só podiam participar clubes com piscina, o Inter sempre apoiava outros clubes, né? Se abraçava com Lindóia, com Teresópolis, com não sei o que e tal. E aí o Inter, em 83, foi o primeiro ano que ele colocou candidata própria, que foi a Kátia Marques Farias. E venceu o concurso. A Kátia foi rainha das piscinas em 83, né? Pelo Internacional. E aí, em 84, eles não faziam um concurso interno. Quem escolhia a candidata, que na verdade assim, ele indicava a candidata, ele levava a proposta para a diretoria aprovava ou não. Era o Paulo Franchini, né, que trabalhava na época, ele era diretor social do Internacional na época, e era publicitário também, trabalhava na Símbolo Propagandas. Bom, e o Franchini então me conheceu, nós nos conhecemos num evento que foi o lançamento do baile municipal. Nos conhecemos lá, e ele me perguntou se eu ia participar do Rainha das Piscinas na época e tudo mais, e eu disse para ele que não tinha ainda nenhuma proposta, não tinha me dado conta disso, nem estava ligada, digamos assim, no concurso. Aí ele disse assim, aí ele deixou um cartão e disse, me liga na próxima semana pra gente marcar uma reunião que eu gostaria muito de conversar contigo e tal. Bom, naquele evento surgiram depois outros convites. Antes disso, minha mãe tinha tentado me inscrever para participar do Garden Party do Grêmio, né? Porque minha mãe é gremista e minha mãe levou lá as fotos, e aí depois, quando ela foi buscar na diretoria social do Grêmio na época, disseram que o Grêmio não ia fazer Garden Party, que o Grêmio não ia participar do Rainha das Piscinas aquele ano. Ok. E aí recebemos essa proposta do Internacional, né? E acabei aceitando a proposta do Inter, né? O cara disse, não, eu vou te indicar para a diretoria, não é uma coisa certa, né? Mas vou te indicar, e se a diretoria aprovar, a gente faz a tua... Enfim, né? E, enfim, e aí foi isso, não teve um concurso interno, na verdade, houve uma indicação. E me diga uma coisa, Deise, e tu ficou muito marcada assim no Internacional, porque eu me recordo o primeiro DVD que o Inter foi campeão da América, tu aparece no DVD, né? É. Eu achei muito legal a lembrança do Internacional, que foi uma das maiores conquistas, juntamente com o Mundial. Vamos esquecer o Mundial também. Sim, sem dúvida, né? claro. E me diga uma coisa, Deise, e essa, claro que a gente já tinha explanado que foi essa questão toda, que está o rebaixamento internacional, a questão, vamos dizer, vamos aqui falar o linguajar popular, a corrupção mesmo do Internacional. Vamos aqui falar coisa bem concreta mesmo, né? E o Internacional agora está numa fase muito difícil, né? De reconstrução, né? E por outro lado, o rival, que como tu falou antes, o Romildo fez uma grande administração, começou a limpar a área, até no começo, nossa, o Grêmio vai cair para a segunda divisão. Mas ele está enxugando, mandando... Eu acho que ele estava na política certa, de enxugar... Não, percebe-se que ele está, porque olha os títulos que o Grêmio ganhou. Exatamente. Não é? Então, assim... Não tem como dizer, não, ele estava errado. Não, muito pelo contrário, ele estava certíssimo. E me diga uma coisa, Deise. Como é que nós estamos aí, Jadson? Um intervalinho? Nós já falamos muito. 20 minutos no intervalo. Tá, vamos um intervalinho que eu quero fazer uma pergunta para a Deise, eu vou anotar aqui para não me esquecer, sobre D'Alessandro. Quer fazer intervalo agora? Aí? Isso. Tá, correto já. Nós já voltamos, pessoal, com a Deise Nunes.
W News. Aqui você tem voz. Aqui quem fala é o humorista André Damasceno, o magro do Bonfa da Escolinha do Professor Raimundo e o Lula do programa Zorra Total da Rede Globo. Queria convidar todos os ouvintes da nossa querida W News para assistirem o espetáculo Com a Corda Toda. Eu, Dudu Weber, Índio Bem e Maiquinho Pereira. Vai ser no novo espaço cultural lá da Henrique, gente. É no Auditório Cultural, no terceiro andar. Sempre aos sábados, sempre 21 horas. As vendas na bilheteria da Henriques, nas lojas Multissom, Andradas, Praia de Bela e Iguatemi, e também tem a venda online. É risoteca.com.br. Esperando todo mundo lá, um beijo bem grande. Conheça hoje mesmo o TTX, o melhor e mais saboroso X da Zona Sul. Confira nossa teleentrega pelo fone 998-894495 ou 30 15 40 40. Curta também o nosso Facebook, Terê TTX, e fique por dentro das novidades. E não deixe de nos seguir em nosso Instagram, Terê TTX. Provou, curtiu, viciou. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A má gestão do governo do estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sintergs apontam soluções para este cenário de crise através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC da database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sintergs, boa política tem nome. A toda hora, a todo momento. W News, o melhor da música e informação para você. Estamos de volta. Aqui o presenteia desse aqui com a revista Gol do José Avelino Neto. Tá ali, Jadson. Tá ali a Gol, ele pode pegar ali, deixei ali na... mas é antigo do ano passado, mas é bom documento histórico sempre sobre o futebol. Aí o José Avelino que conhece a Deise aí, e um abraço para o Avelino da revista Gol. Só queria falar para vocês que também no domingo, na segunda Champions League, todos os veículos de comunicação grandes de Porto Alegre estavam lá, RBS, SBT, a TV Pão, inclusive o nosso amigo Hernani Campelo estava lá também. Eu não sabia que existia essa liga, né? Eu achei muito interessante, e eu tomei conhecimento, foi em fevereiro, quando eu saí no bloco do Bebeto, lá em Canoas, e lá estavam os representantes dessa liga. Eu achei muito interessante, eu não sabia que existia. E tu sabia, Deise, e já são 35, eu conversei com o presidente da liga, 35 times, olha, dá quase que a primeira divisão, acho que a primeira divisão é 22, né? 24 clubes, né? Ou 20 clubes a primeira divisão. 20 clubes. Tu vê, tem muito mais. Tem mais clubes que a primeira divisão. Quase o dobro. E eles até estão pensando já, eu conversei com o presidente da liga, aquela tua proposta, o campeonato brasileiro, que hoje vai ser o caminho, viu? Porque eles até estão pensando que os patrocínios vierem aí. Falou aqui falou pro pessoal do Alligators, foi que tu falou, né? Do Campeonato Brasileiro. O ano passado foi 8, a equipe esse ano foi 12. Olha. E
E agora em São Paulo tem a 3ª edição e eu acho que aumenta o número de equipes. Que bacana. E o nível técnico deles é impressionante. Olha, tem jogadores ali que eu tenho certeza que está em Grêmio Internacional, né? Se não fosse, infelizmente, o preconceito que se existe ainda no futebol. É uma coisa tão... Aliás, preconceito em tudo, né? É tão pequeno isso, é um sentimento tão... que deixa as pessoas tão pequenas espiritualmente falando que não vale nem a pena comentar, é ridículo, né? Se a pessoa é competente no que faz, se é um bom jogador, se é um bom esportista, uma pessoa... O que importa a opção sexual dele? Nada, não tem nada... ninguém tem nada a ver com isso, né? Com a vida particular. Infelizmente é assim que as coisas acontecem. Me diga uma coisa, eu quero fazer uma perguntinha para os jovens, né? Essas meninas, esses... Né? Pode ser até meninos que querem ser modelo também, sim, né? Porque assim, desde eu tenho até guardado nos meus arquivos, tá aí no YouTube, inclusive, quando foi Miss Brasil em 86. Lá no programa do Silvio Santos, porque o Silvio Santos fazia Miss, eu não sei porque o Silvio Santos não faz mais, ficou com a Bandeirantes agora, até não sei o que houve que o Silvio Santos não faz mais. E como é que foi desde daquela época, de muita tensão que foi, né? E como é que foi, assim, tu sentiu que tu ia ganhar, ou tu ficou muito nervosa, assim, achando que não ia dar? Concurso sempre deixa a gente nervosa, né? Não tem como. É óbvio que todas as meninas que estão participando querem ganhar. Eu sempre digo, ninguém entra num concurso de beleza para ser número, para ser mais um número dentro do concurso. Não, todo mundo que entra, obviamente, tem como objetivo a vitória, né? Não tenha dúvida disso. Claro que eu fiquei nervosa, claro que eu achava muito difícil a vitória, mas ela foi sendo construída, acredito eu, com o passar do tempo, né, dentro do próprio concurso. E eu tive a felicidade de ser eleita naquela noite e depois representar meu país no Miss Sudamérica, que foi feito na Venezuela, né? A Venezuela era um país com um presidente equilibrado, que hoje, coitada da Venezuela... É triste. É muito triste. Aqueles venezuelanos todos migrando para cá e nós também... Com uma crise financeira. Nós também com uma crise grande, né? Uma dificuldade absurda de empregar os nossos... Nós, brasileiros, imagina. E a gente vê o quanto de senegalês, ontem até eu fui comprar... Muitos. Viu, para minha erva de chimarrão, né? Eu vou pensar mal de mim. Muitos haitianos também. Eu estava na fila do caixa do Zafre, que faz a propaganda gratuita, que apenas estava anunciando a W News aqui. O Zafre aqui do centro. Aí eles não falavam o português, ô Jadson. E eu não sei como é que eles cabiam dar o dinheiro para a menina lá. Eu acho que eles entendiam, não falavam, tinham dificuldade de falar. Pode ser. E a gente vê, né? Quando eles se juntam, eles continuam falando seu dialeto. Né? Ali no prédio que eu moro ali, tem acho que deve ser um apartamento, eu não sei, ele tem uns quantos que moram ali, né? E até eu cruzo com eles na rua, esse dia fui ver um preço do negócio lá, nem sei o que era. Umas pilhas, eu fui ver. Aí ele disse assim, eu perguntei, mas eu te conheço, tu não mora ali? É meu vizinho. Tem muitos, né? Então a gente não consegue. Agora os venezuelanos vindo para o Brasil, obviamente, fugindo da tirania do Maduro, porque de fato tá muito difícil viver na Venezuela, né? Tá um país em estado deplorável. Lamentável, assim. Mas o Miss Sudamérica no ano de 86 foi na Venezuela. Fiquei 15 dias na Venezuela, ganhei melhor traje típico, fiquei em 3º lugar no concurso e dali, da Venezuela, eu saí direto para o Panamá, onde foi realizado o Miss Universo. Então, assim, o Miss Brasil me proporcionou muitas coisas boas, né? Com esse título eu tive a oportunidade de viajar para vários estados dentro do Brasil. Eu não conheci o Brasil inteiro, infelizmente não deu tempo. Porque passa muito rápido, né, Paula? Assim, as pessoas dizem que é um ano. Na verdade, não é um ano. Se a gente for analisar, por exemplo, essa menina que ganhou agora, o ano passado, né, que foi Miss Brasil lá do Piauí, a Mona Lisa. A Mona Lisa ganhou o concurso em setembro, se não me engano. O Miss Brasil deste ano, de 2018, será no dia 26 de maio. De maio. Vai ser antes da Copa.
Então, assim, ela não ficou um ano com a coroa. Ela não ficou um ano como Miss Brasil. Ela ficou meses. Ela ficou 8 meses, por aí. 8 meses. Então não foi um ano. Então, tira um pouquinho, né, de espaço dessa menina. São 4 meses a menos que faz uma diferença grande. Me diga uma coisa, Daisy, eu não sei se é uma impressão minha, me parece que na tua época as Misses tinham uma projeção maior que hoje, porque eu não sei, sincero, essa menina do Piauí, eu não vejo muito ela assim em publicidades, capas de revista. Por exemplo, você, a gente for analisar aí, olhar o Google, principalmente, ver as revistas que tu apareceu nas melhores, veja, não me recordo se tu apareceu. Sim. Manchete eu tenho, modéstia à parte, sou um fã seu, coleciono, sempre guardo aí os arquivos aí. Tu teve várias assim aparições, televisão, né? Tu estava sempre na mídia, e hoje você continua sendo sempre lembrada a nível nacional. Tu já desfilou no Rio de Janeiro, em várias escolas, aqui na Bambas da Algia. Infelizmente, né? Depois eu quero uma pitadinha sua. E o carnaval. Eu até não queria falar. Muito triste. Muito triste, não queria falar, mas vou ter que falar um pouquinho. E assim, me parece que hoje, até numa ocasião que eu tinha te entrevistado antes de eu estar aqui na W News, acho que foi mais pro meu jornal lá que eu te entrevistei, tu falou uma coisa interessante, que os concursos de Miss hoje já não são mais aqueles concursos de antigamente. Hoje já existe toda a menina já mais produzida, a menina já passa por várias cirurgias plásticas, já não é mais aquela beleza natural, né, Daisy? Eu acho que nós tivemos um período no concurso onde a cirurgia plástica era quase que algo obrigatório, né? Eu acho que agora essa coisa muda um pouco, mas isso tudo é fase, né, Paula? As coisas elas vão e voltam, querendo ou não. Eu digo, se eu tivesse assim condições de ter um baú enorme para guardar todas as roupas que eu já tive na minha vida, era só eu virar o baú hoje e a roupa que estava lá embaixo estaria na moda. Assim são os concursos. Os concursos são a mesma coisa, são fases. É fase disso, é fase daquilo, é fase da cirurgia plástica. Agora é a fase que eles estão falando muito, e que é uma palavra já tão batida e tão chata já, ao meu ver, que é o tal do empoderamento da mulher. Na verdade, as mulheres, todas as mulheres que participam de concurso de beleza, elas são empoderadas por si só. Eu não preciso de um nome, eu não preciso dar nome a isso hoje, porque a palavra empoderamento está na moda. Todas elas são, porque a gente simplesmente vai para um concurso e dá a cara a tapa, literalmente. Né? A gente se expõe e a gente fica muito vulnerável a críticas. E as críticas... Desculpa atrapalhar vocês, mas é um comentário que eu achei bem importante. O nosso amigo Carlos Henrique Lacerda sim, fez um comentário furtado. Faleceu o amigo Vidarte, colega de imprensa. Carlos Vidarte. Não acredito, falei com ele ontem. Meu Deus. Eu vi uma manchete, só que como as pessoas matam as pessoas assim, né? Pois é, Mas isso é complicado, né? Eu tô até chocado, porque eu falei com ele ontem. Meu Deus. Lá no Beira Rio, ele até falou, até brincou, até falei da nossa Débora de Oliveira, né? Fiquei triste agora com meus sentimentos aí, o colega, é um baita profissional. Obrigado, Jadson, né, por ter Mas daí desse. Então, assim, hoje essas meninas, elas passam, elas voltaram a ser um pouco mais naturais, né? Mas o que acontece, assim, que muitas pessoas vêm me falar e questionar por que de várias coisas, né? Primeiro, por que tiraram o traje típico do Miss Brasil? Por que que não existe mais o glamour do concurso que existia no passado, né? E tudo é uma questão de visão de quem faz o concurso hoje, né? A pessoa acha que, por exemplo, o traje típico é uma coisa desnecessária. Eu acho necessário porque conta um pouco da história de cada estado. Sim. O traje típico, ele representa a história um pouco, não vou dizer que toda a história, mas pelo menos parte da história de um estado. É verdade. Então,
foi banido do concurso. Uma Isso pena não existe. isso aí, né? Graças a Deus que o Miss Universo ainda mantém mantém, o né? traje típico, né? Que conta um pouco da história, ou mostra um pouco do que é cada país. Quanto ao glamour, eu acho que está tendo uma distorção. As pessoas que estão fazendo o concurso, as pessoas que estão vestindo essas meninas não sabem bem o que é um traje de gala. E isso, por exemplo, eu assisti o Miss São Paulo há 2 semanas atrás e pude constatar, porque os vestidos que as candidatas do Miss São Paulo estavam usando não eram vestidos de gala, era qualquer outra coisa menos um vestido de gala. Então, assim, falta, sabe? Falta, e isso faz com que as pessoas percam um pouco o interesse no concurso. Isso é uma coisa muito ruim, porque nós já tivemos épocas de concurso bem em baixa. E a gente sabe muito bem como é difícil recuperar, sabe? A confiança das pessoas, o interesse das pessoas pelo concurso. Então, aí ele foi crescendo, ele foi subindo, ele foi para a Band, ele foi subindo. Aí a Band pegou e passou agora para a Polishop, que investiu forte até no concurso os 2 primeiros anos, que foi 2015 e 2016. Eu acho que eles não viram o retorno necessário, ou previsto, ou idealizado, e acabaram que hoje não investem tanto no concurso. Então, as pessoas estão meio saturadas. Eu tenho lido algumas críticas. Quando elas são construtivas, eu acho bacana, porque dá para mudar, dá para melhorar, dá para adaptar. Agora, as críticas são bem ruins, né? Elas não são construtivas, elas são destrutivas. Isso é uma coisa que me tem muito na internet, é o comportamento dessas pessoas que não medem e nem se preocupam se vão magoar, se vão ferir. É verdade. Né? As pessoas, elas simplesmente escrevem. E isso eu falo porque eu já fui candidata, eu digo, graças a Deus, na minha época não existia rede social. Porque hoje em dia, toda candidata, ela sofre muita pressão das pessoas. As pessoas nem as conhecem, mas as pessoas se acham no direito de dar palpite na vida dessas meninas, não é? Se o palpite ou se a crítica é construtiva, como eu disse antes, ótimo, beleza, perfeito. Agora, se é uma crítica para destruir, para botar para baixo, para acabar com a autoestima da menina, então é melhor não escrever nada, né? Deixa assim. Se não gostou do resultado, se não gosta da candidata X, ok, ninguém é obrigado a gostar. Nem Jesus foi unânime. Agora, ir para a rede social e ficar escrevendo coisas horrorosas a respeito das candidatas, eu acho uma falta de educação tremenda. Porque assim, né, eu sempre falo que são muito covardes, né? Porque eles são muito machos que na rede social, quando eles te encontram na rua, eles nem olham para ti, né? Eu só ressaltar desde a questão dessa menina que foi em Miss, do Piauí aí. E uma pessoa que é minha amiga, no Facebook, na verdade, não é íntima minha, fez um comentário. Ah, menina horrível, de feia, tinha que ser ganhar a Miss. Os caras de São Paulo que tava ali, né? Não, era Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ficou como vice. Como vice, então era isso. Ah, menina é horrível, não sei o quê, papapá. Não é horrível. Aí eu fui buscar, Jadson. Me chamou a atenção, digo, vou ver quem é essa menina aí. Uma menina lindíssima. Lindíssima. Aí eu fui obrigado a fazer olhar tudo, ver o currículo dela, ver como é que foi o concurso, ver as imagens dela. Digo, agora eu vou postar minha opinião agora. Parabéns à terceira Miss Brasil negra deste país. Parabéns, menina muito bonita. E por isso tinha um currículo muito bom, meu. Né? Acho que era estudante universitário, era formada. Sim, ela é estudante. Isso, até eu vi o currículo dela. Ela é bem novinha, 18 anos. Bruno Galhaço. Atacam os filhos da Thaís Araújo. Né? Então, assim, o que as pessoas ganham com isso? E uma coisa, né, Deise, eu vejo o meu caso, eu sou uma pessoa que estou sempre com bastante atividade na internet e, claro, eu recebo algumas informações que às vezes coloco ali e tal, até conheço a realidade de alguns locais aí que me mandam as informações, conheço, sei que aquilo ali é real. E eu tenho tanta coisa
desde que às vezes essas pessoas, eu não sei quem são os amigos no Facebook. As pessoas, mas eu tô amigo, não sabia. Porque assim eu não tenho. E tem gente que tem o prazer, Deise. Esses dias também eu não me lembro o que eu tinha postado. 3 horas da manhã os caras me incomodando, tio. Me incomodando. Eu tive que bloquear um monte de gente. Eu assim prefiro qualidade quanto graça. Fico feliz de ter mais de 3 mil amigos no Facebook. Quero atingir os 5 mil pessoas, mas eu quero que sejam pessoas com qualidade, que venham contribuir. Pode criticar, né? Agora, se não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, não me leiam, não me acessam. Não fica me enchendo o saco lá, né, Deise? Não gosta? Eu acho que não precisa, né? Eu sou assim, eu tenho eu não vou citar o nome da emissora, nem o locutor, que eu não gosto. Não escuto. Pronto. Não escuto. Simples assim. O Neto, por exemplo, aí da Bandeirantes, eu vou falar aqui o nome. Não gosto dos comentários do Neto. Mas eu não fico lá achando o Twitter do Neto, achando o Facebook. Sim, pra mandar. Pá, enchendo o saco do cara, não. Eu acho que é exatamente isso. Não gosta, não segue. Né? Tem pessoas, eu acho assim tão engraçado as pessoas que seguem. E aí ela só segue aquela pessoa pra falar mal daquela pessoa. Mas por que tu tá seguindo a pessoa se tu não gosta dela? Que nem eu. O meu jornal. Eu não vou dizer os adjetivos, eu respeito a ti, os meus ouvintes. Dizem de tudo meu jornal, que o meu jornal é isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. O meu disse assim, eu fui bloqueado também. Você me bloqueou do Facebook. Você não quer ouvir as verdades. Não é que eu não quero ouvir, eu não quero ouvir isso. Eu não quero estragar o meu dia. Às vezes eu faço uma baita cobertura, né? Foi esse dia também. Jadson, o rapaz comentou aqui a entrevista nossa, contei no estádio onde eu falei, pô, eu fui ontem, né? Mas não fui eu que fiz aquele texto, digo, até fiquei quieto, né? Deixa assim. Não, às vezes tem uns que entram assim com os assuntos, eu tenho que estar... Mas me diga uma coisa, Deise. Tem um menino aqui do Senegal, que é um menino que eu conheci na torcida mista ele colorado e o outro compatriota. Eu vi. Assim, ele sempre me encontrou ontem no Beira-Rio. É gente boa, o menino. Tem um nome estranho aqui, sempre me segue aqui na internet. Deise, me diga uma coisa, Alessandro, o que tu acha? Aí até, por sinal, eu queria até falar. Eu acho que ele tá de parabéns, ele fez aniversário. E eu até me recordo, Deise, uma postagem sua, quando morreu o Fernando. Eu tomei um choque. Até foi de ti que eu tinha recebido a notícia no teu Facebook. Nada contra a pessoa do D'Alessandro, mas eu ainda acho que o Fernandão, claro, o Falcão em primeiro nível. Tecnicamente o Falcão foi um dos maiores jogadores que o Nacional teve. É verdade. O maior, e concordo. Foi injustiçado como técnico. Foi. Mas como liderança, acho que o Fernandão teve essa participação grande no Internacional. Ele querendo ou não, obviamente que ele não terminou, né, de jogar o Mundial, ele se lesionou e teve que sair antes do final do jogo, enfim. Mas ele esteve nessa conquista que foi grandiosa para o Internacional, que foi o Mundial de 2016. Isso a gente não pode... E tem gente que diz, mas quem fez o gol foi o Gabiru, então por que não tem uma estátua pro Gabiru? Eu acho que tem que ter estátua para todo mundo, né? Eu acho que coitado do técnico não precisa nem ficar pedindo estátua por aí. Mas... não carece, né? Tem um que tá vivo que é estátua, mas tudo bem. Mas não é nem porque morreu. Eu acho que tu pode fazer uma homenagem pra pessoa em vida. Aliás, eu acho que as homenagens têm que ser feitas em vida. É verdade. Porque depois que morreu é fácil fazer homenagem. Fizeram pro Zagallo, o que eu achei interessante, Jadson. Fizeram com o Zagallo, tá vendo? Tem o Zagallo, ainda bem que me homenagearam que eu tô vivo, que eu tô morto. A gente não sabe o que é depois na hora da morte, mas... Sim, mas por que não homenagear em vida um cara que fez tudo o que fez? Né? Então, assim, eu acho que a homenagem ela tem que ser feita em vida, porque depois que morreu é simples e fácil tu homenagear a pessoa. Na minha opinião. É muito fácil. Né? Mas, enfim... eu acho que o D'Alessandro sempre foi um grande jogador, tá? Na minha opinião. Agora, eu acho que o D'Alessandro já foi um grande jogador. Já foi um grande jogador. Concordo contigo. Já foi. Tem uma liderança dentro do Internacional? Tem. Tem uma liderança como um grande jogador, que já foi. Agora, o que não dá, e aí isso... Eu li e escutei de algumas pessoas, de repente um jogador, por ter essa liderança, achar que é dono do time. Não é.
Não é dono do time. E aí entra um outro detalhe. Ele só se acha dono do time porque permitem que ele se ache. Então nós não temos uma diretoria com pulso. Com pulso que deu um freio nele. Não temos. E outra coisa... Não, se coloca no seu lugar, tu é um jogador. E outra coisa, Deise, você é um guri juvenil que vai bater boca à torcida, Jadson? Eu até concordo que um menino está começando, não tem aquela experiência no futebol. Agora que nem o ano passado, eu vi ele batendo boca, não sei que jogo foi, da Série B. Ele batendo boca com o torcedor. É porque o torcedor vaiou, né? Mas vaiou por quê? O torcedor paga. Não, e outra coisa. O torcedor paga. O torcedor... Paga o salário dele, que exato, né? Inclusive. O torcedor, ele é um apaixonado. Exato. E uma pessoa apaixonada, muitas vezes, não tem razão no que diz, no que fala e como age. Então, assim, no calor da emoção, obviamente que... eu acho que todo mundo imaginava assim, que o Inter ia tirar de letra aquela Série B. E o que a gente viu foi completamente ao contrário. Foi uma dificuldade. Sim. Tanto é verdade que nem campeões fomos da Série B. Né? Então, claro que com a atuação que os jogadores vinham apresentando, que o time todo vinha apresentando, em várias partidas, a vaia era muito natural. Claro. E eu acho que eles têm que entender isso. Não é que o torcedor tá virando as costas pro time. Não. Muito pelo contrário, o torcedor quer que o time melhore. Porque nenhum torcedor gosta de levar flauta o tempo inteiro. E é isso que está acontecendo. O torcedor do Inter já anda meio assim. Eu acho que o torcedor do Inter nem comemora mais futebol. Eu nem vi, por exemplo, ontem teve a vitória do Internacional, 2-0 em cima do Bahia. Eu vou dizer, mas do Bahia, bom, não me interessa. O Bahia está na primeira divisão, está jogando de igual para igual como todos os outros times. Tem times mais preparados, com investimento maior? Sim. Tem. Tem times com investimento menor? Tem. Mas ele está na primeira divisão. Eu não estou jogando com nenhum time lá da terceira divisão. Então, assim, ganhou o Internacional? Ganhou. 2-0... Mas não convenceu. Eu não sinceramente, convenci, ontem não pude assistir o jogo. Eu assisti, mas não me convenceu também. Então, assim, não se tem confiança. O torcedor não tem confiança. O torcedor sabe que se o Internacional levar um gol, ele não se recupera. É uma coisa impressionante, parece que ele se perde completamente, aí ele se perde mais ainda. Ao invés de ele ir correr atrás do prejuízo para tentar reverter aquele resultado, ou pelo menos empatar, ou tentar virar, não. O time do Internacional se apavora de tal forma que eu acho que eles têm vontade, de fato, de sair correndo de dentro do campo. O jogo da Arena, o primeiro jogo foi até preocupante. O primeiro jogo, depois o Internacional fez um gol, buscou a reação, aí deu aquele problema com o árbitro, aí o jogo esfriou o jogo. Agora, o segundo Grenal, Deise, foi vergonhoso. Foi. O seu D'Alessandro sumiu. Não, é o que eu tenho que falar. Não vão gostar que eu estou falando, da minha opinião, estou pouco ligando, mas eu tenho que dizer o que eu vi. Eu, como um cronista esportivo, um cara que analisa o futebol, tenho que falar que eu não sou torcedor, eu sou jornalista. O Internacional morreu, ele começou bem, tomou um gol, bem isso que tu falou. Morreu na Arena. Era para ter sido 5. Deus o livro de falar isso, mas tinha que ser 5-0. O Internacional não jogou nada. O terceiro, não, até fui por ir, sabe? Até fui por ir de gavô só por obrigação de ir mesmo. Porque eu até achei que até me surpreendeu a atuação do Internacional. Aí jogou que não jogou lá. Porque se tivesse jogado, não adiantava mais nada. Tivesse feito quando aconteceu com o Roma aí. O Roma levou 4-1 do Barcelona. Eu já estava morto esse jogo ainda. Não. O Roma foi lá, buscou, fez 3-0 porque 3-0. Se classificou porque fez o gol fora. Senão nem isso fez. Exatamente. Então, assim, eu vejo assim, que não há vontade, me parece, de correr atrás do prejuízo. Fica... Acho que se abate, eu acho. Mas, gente... Acho que o time fica batido. Tu tá dentro de um jogo, tu levar um gol... Acontece. Agora, se tu não correr atrás do prejuízo... E ontem, desde a sorte que a gente já conhece o Guto Ferreira, né? Que é meio... Desculpa até a expressão da palavra. Meio burrinho. Deixou 2 bons jogadores do Bahia no banco. Se ele bota aqueles 2 no começo do jogo, eu não sei não, hein, Deise?
Pois eu é. não sei, não. Então, assim, ganhou o primeiro jogo, também não vem me dizer que tá tudo as mil maravilhas, não tá. Enquanto a Vitória Não foi tá. um parto. Ganhou que o goleiro franhou. Pois é. Não, Então, não assim, jogou a gente bem, vai né? ter sempre que contar com a falta de sorte do time adversário, quer dizer, nós, na verdade, nós é que temos que jogar melhor. Temos que ter um empenho, eu não sei, não existe um treinamento tático, me parece, que não existe jogada ensaiada, que é tudo meio no oba-oba, meio vai jogando a bola, vamos ver no que dá. Eu não sei, com esse futebol... E tu vê a diferença do Grêmio, né? O Grêmio tem padrão de jogo. O Grêmio, Pelo amor às de vezes, Deus. troca algumas peças, mas o Grêmio mantém. Jogou com o Cruzeiro lá, e teve 70% de posse de bola. Ora, pelo amor de Deus. É verdade. Vamos olhar, vamos levantar a cabeça e olhar. Tu não acha, a Deise, na tua opinião, que o Internacional ele fica dependente sempre de 3 jogadores? É sempre assim. O D'Alessandro, o Leandro Damião, que pra mim não é centroavante, pra titular, já coloco sempre o Damião pra mim, é uma opção pra entrar no segundo tempo, na trombada, e seja o que Deus Não, quiser. mas hoje ele é a primeira opção. E o Potker, sim, esse sim, eu acho que tem, faz muita falta pro Internacional. E ontem, quando o Potker saiu, foi o Potker que saiu, né? Foi. O Internacional, né, ficou naquele marasmo. Desandou a maionese. Desandou, aí entrou o Nico Lopes, aí deu uma... Que é o jogador de segundo tempo também, porque quando ele entra... Aí o Nico Lopes tem que ser titular. Ele já saiu jogando ele apagado, né? Um jogador desligado em campo. Ele é jogador para entrar no segundo tempo. Pois é, tem coisas que não dá para entender, sinceramente. É bem difícil. Eu acho que as contratações também são mal feitas. Agora mesmo o Sacha, né? O Sacha é prata da casa, cria a casa e tal. Foi pro Santos. Hoje ele tá muito bem, obrigado, no Santos, se destacando horrores. E dentro do Internacional, o Sacha não era nada. Mas teve um período. Depois o Sacha morreu dentro do Internacional. Tem coisas que eu não entendo. Eu acho que aí o jogador não quer mais ficar no clube. Então pede pra sair, entendeu? Dá lugar pra outras pessoas. Acredito que lá na base do Internacional deve ter um monte de garoto querendo oportunidade, joga horrores. Por que os caras não usam a base do seu time? Por quê? E pra que ter base, então? Se estão sempre buscando gente fora. Põe essa gurizada pra jogar. Sim. Sabe? Vê se não era pra botar essa gurizada a jogar o Campeonato Gaúcho. Aposto que se tivesse jogado, teriam classificado. E outra coisa, desde o Rodrigo Dourado é um jogador que vem caindo de produção. Já faz horas. Caindo. Ele, Faz inclusive, foi o muito culpado do gol lá do Vitória. Né? Faz muito tempo que ele vem caindo. E eu não sei, esse menino, acho que tá na hora de... Mas é que acho que não tem mercado pra ele também, né? Não tem. O Internacional está numa situação muito difícil, né? Se a gente parar para analisar, se não tem nenhum cara que queira treinar o Internacional. Não tem. Vai falar, vamos buscar o fulano. O fulano não quer. Não quer. O Vanderlei parece que queria, mas o Vanderlei, com todo o respeito que me deram, uma pessoa muito simpática, o Vanderlei, educada. Não tem mais quanto, já era o Vanderlei Luxemburgo. A não ser que ele se recicle. Então Mas... não tem muitos técnicos. Eu acho que a opção, Deise, é esse técnico mediano aí que estão surgindo, emergentes. Eu sempre acho que a opção para a dupla Grenal é um técnico daqui. É o interior. Que entende, O o que é a rivalidade entre entre Inter e Grêmio. Isso, o treinador que vem de fora, ele não sabe. Ele não entende essa rivalidade. Então ele acha que é mais um clássico. É mais um joguinho. Não é. É um jogo que a gente não sabe. O Grêmio estava melhor, mas a gente não sabe se o Inter não pode ter uma reação e não ganhar do Grêmio. O Grenal é isso. O Grenal, ele é sempre uma incógnita. Ele é um jogo à parte. Tu acha que o Odair é um técnico preparado para esse momento internacional? Eu acho que não, né? Eu acho que é o técnico que nós temos. Esse é que é. Acho que não está preparado. Não, ele é um estudioso, ele conhece Mas futebol. acho que é o técnico que nós temos. Mas eu não Só sei. que ele também precisa. Não vamos querer que o cara faça milagre. Pode rejeitar ele. Ele também precisa de bons jogadores. De pessoas que se comprometam com o clube. Sim. A gente está cheio de gente que ganha salário. Mas gente comprometida nós temos bem poucos. Isso é verdade, né, Deise? Aqui o Flávio Berneira tá
fazendo comentário solidarizando os familiares do jornalista Ricardo Vidarte, que faleceu hoje vítima de um ataque cardíaco. Falei com ele ontem, né? Mas o coração manda recado. Conversei com ele até. A vida é assim, né? Infelizmente. E desde tu, assim, que tá. E o carnaval, não sei. O carnaval, pois então. Desfilou esse ano? Não, na verdade, né, Paulo, já pendurei minha sandália. Mas eu agora tô pra bloco. Meu negócio é bloco de carnaval, que eu tô achando muito bacana. Você vai nessa cidade baixa aí? Fui esse ano divertido, todo mundo brincando, todo mundo alegre e tal. Acho que o ano que vem nós não teremos os blocos na Cidade Baixa, né? Em função dos transtornos, obviamente. Os blocos causam aos moradores, né? Tem muito morador ali reclamando e eu vou te dizer que é com razão. Infelizmente, as pessoas são mal educadas, as pessoas, elas urinam nas ruas, elas e com banheiro químico que tem, né? Porque esse ano foi obrigatório e quem teve que bancar isso, segurança, banheiro químico, tudo foi o bloco que saía, né? O bloco que ia passar naquele fim de semana. Então, infelizmente, as pessoas são muito mal educadas ainda, né? O lixo não vai para dentro da lixeira, o lixo é jogado em qualquer canto. Então, se eu sou morador daquela área, eu também ia reclamar, e muito. Né? Fora que me tira o direito de ir e vir também naquele momento que está passando o bloco. Enfim, acredito que vão jogar esses blocos lá para a orla do Guaíba. Acredito eu, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Depois, sou madrinha sou rainha de um bloco lá em Canoas também, chamado Bloco do Bebeto. Eu vi. Que também bacanérrimo. Esse ano, o bloco ano passado foi o primeiro ano que saiu. Esse ano foi o segundo, já teve muito mais gente. Acredito assim que com o passar dos anos a gente vai somando e trazendo mais pessoas, né? Porque as pessoas ficam um pouco descrentes. Assim, será que vai dar certo? Será que não vai? E viram que deu certo. Então, assim, com muita segurança, família toda brincando. Então, assim, muito bom. Gostei muito de sair nos blocos. Achei divertido. E até porque nós não temos mais carnaval, né? Porto Alegre acabaram com o carnaval. Fechou as portas para o carnaval. Fechou as portas para a festa popular, a festa que reúne todas as pessoas, né? Infelizmente, o ano passado já foi triste, caótico o carnaval. Foi muito triste. Eu estive no Porto Seco. Saiu assim, como se por obrigação. Saiu forçado. Por obrigação. Eu vou dizer desde, eu estava. E esse ano não saiu por falta de planejamento, eu acredito. Eu sei que o dinheiro público faz falta para várias coisas. Mas eu acredito também que as escolas poderiam ter se organizado melhor para fazer esse carnaval. E outra coisa, Deise, tu falou bem certo, o ano passado eu estava na arena cobrindo Juventude, Grêmio Juventude. A gente não sabia se ia sair o desfile. O desfile foi confirmado 9 horas da noite. Veja só, já para sair à meia-noite. Aí saímos tudo correndo para fazer a cobertura, já tinha feito o credenciamento. Saímos do jogo, pegamos o Uber, tinha que levar um outro lá no Menino Deus, voltamos, fizemos uma viagem para cobrir o carnaval. Uma pouca vergonha, assim, o descaso. Eu até vou responsabilizar o prefeito. Ou define, vai ou não sai. Esse ano foi a mesma coisa, também não sabia. As pessoas me perguntando aqui. Ou teve um outro carnaval que ia sair ali nas escolas, ali na aula do Guaíba. Estavam me perguntando se ia ser. Sim, dia 24 tinha feito a programação, né? A Liespa tinha feito a programação de sair. Claro, não ia ser um carnaval competitivo, não ia ter nota, ia ser um desfile. Sim, puro e simples. Só que não saiu, aí, na verdade, colocaram a culpa no tempo. Porque realmente choveu bastante. Sim. Choveu bastante, tinham dito que poderia ter temporal e tudo mais, então não iam expor as pessoas, como ia ser lá na cara do Guaíba, né? Os ventos ali um pouco mais fortes e realmente choveu bastante, porque ia ser muito próximo do Beira-Rio.
Me diga uma coisa, se não me falha a memória, o carnaval não está na lei municipal que a prefeitura deu dotar de orçamento o carnaval? Pois olha, eu não sei te dizer isso. Eu até vou pesquisar, Eu mas também acredito vou que não. Senão eles não poderiam deixar. Assim como a festa, o acampamento Farroupilha que acontece lá em setembro, também não teve verba pública. Ah, não teve verba. Ah, então tá. Não teve. Ok. Não, Priscila, o pessoal do carnaval ficou muito atento a isso. Ah, não, porque eu conheço cidades aí que determinados eventos aí gauchescos tem patrocínio, tem verba. Aí quando é o carnaval, não temos dinheiro, não sei o quê. Não teve. E teve um caso aí que eu até, na época eu falei lá na minha cidade, que o vereador botou o orçamento, aprovaram o orçamento, e a escola nunca recebeu dinheiro. É uma coisa impressionante. Nunca recebeu dinheiro. Falta, estamos nos 2 minutos finais. Porque a conversa rolou, né? Claro. Rendeu. As tuas considerações finais é um prazer, eu gosto muito de conversar contigo. Poucas vezes que a Deise está sempre tem suas atividades, seus compromissos, não é todo dia que a Deise, né, poderá sempre estar conosco, então a gente aproveitou bastante esse espaço. Suas considerações finais, Deise? Bom, para mim é um prazer sempre estar aqui, falar com os ouvintes da W News. Um prazer, Paulo, te reencontrar mais uma vez. O papo foi agradável. Esse é um ano de eleições e eu acho que nós todos, brasileiros, somos responsáveis pelo destino do nosso país, né, do nosso estado, da nossa cidade. Então a gente tem que ter mais consciência na hora de depositar o nosso voto naquela urna. Verdade. Eu acho que tudo que está acontecendo é para nos alertar. Então, que a gente seja consciente na hora do voto, que a gente não fique achando que tem que votar nos mesmos. Eu acho que a gente precisa de renovação. Está na hora da renovação, acho que chegou mais do que na hora, né? Já passou da hora. Porque se essa renovação tivesse acontecido nos outros anos, acredito eu que essa corrupção toda não tinha vindo a público, até porque não teria sido nada tão relevante assim. Mas foi um prazer, um bom dia a todos. Muito obrigado, Deise, o Jadson, que foi o nosso técnico de mesa.